Então, gente, acho que a gente já pode começar, né, Francisca Lúcia? Sim, né, Roberto e Lohana? Podemos? Para prestigiar quem começou. Vamos. Então, eu queria dar boa noite a todos, né? Um agradecimento especial aos doutores convidados, doutor Roberto Leite, a doutora Lohana Tavares. Agradecer os nossos colaboradores da Cooperativa dos Pediatras. Um agradecimento também especial aos nossos diretores, que estão todos presentes, doutora Francielze Lavô, doutora Ana Paula, doutora Aurélia Teixeira e doutora Francisca Lúcia. E agradecer também aos nossos cooperados, que estão presentes na live, e demais ouvintes. Então, a gente fez recentemente uma pesquisa de satisfação, que a doutora Francisca Lúcia vai tecer alguns comentários após a minha fala. E nessa pesquisa, um dos pontos-alvos eram sugestões de cursos e aulas que os cooperados gostariam de assistir, que a Coped providenciasse. Então, o primeiro lugar foi essa atualização em Covid, né, dúvidas frequentes na Covid-19 em crianças. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra agora para a nossa superintendente, coordenadora do Núcleo de Estudos, para fazer uma pequena fala e fazer a apresentação de nossos convidados. Obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Agradeço, doutor Osmir, essas palavras generosas, né? Amigo, a gente desconfia, tira assim 50% dos elogios, né? Então, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um encontro científico da Coped, né? Como disse o doutor Osmiro, nós estamos dando início a uma demanda de eventos científicos sugerido pelos cooperados quando participaram na pesquisa de satisfação. E um dos itens, e nós pedimos que eles listassem aqueles assuntos, aqueles temas que eles tinham mais interesse, né? E a gente até ficou admirado porque os temas que eles solicitaram, inclusive, por exemplo, o primeiro foi atualização em Covid. Eu não sei se vocês lembram que no ano passado, toda segunda-feira, o doutor Roberto saía com um vídeo sobre Covid, né? Nós passamos o ano todo, até este ano ainda nós colocamos, mas a gente entende que esse conhecimento é dia a dia, né? Nós não chegamos nem a... Outro também muito solicitado foi atualização em consultório, que nós já estamos no segundo ano de um curso de atualização em consultório. Esse último curso de 8 módulos com a doutora Sandra Gris, da USP, né? Outra solicitação foi ventilação mecânica. Nós estamos agora também com o curso de emergência e UTI com o doutor Werther Bruno, mas nós estamos organizando, conversando com a diretoria para atender aos cooperados, né? A gente sabe que as vagas são logo preenchidas, para poder atender toda essa demanda. Então, como eu falei, o primeiro foi a atualização em Covid. Então, nós chamamos os nossos professores convidados, foram o doutor Roberto Leite, que sugeriu de imediato o nome da doutora Lohana Tavares. E doutor Roberto é professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFC. Doutora Lohana é infectologista pediatra do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do IAS, do meu hospital amado, que eu fiz residência e trabalhei lá durante mais de 20 anos. Então, vamos dar início. Dúvidas, Covid em criança, dúvidas frequentes. Doutora Lohana falará sobre precauções em casa, na escola e no hospital. Doutor Roberto, avaliação e conduta. No final da apresentação dos dois, nós teremos 20 minutos para perguntas, que vocês poderão fazer através do chat ou diretamente. Vocês mesmos, vocês vão ver que o microfone de vocês estão bloqueado, mas na hora que vocês quiserem falar para perguntas, nós iremos deixar só no final, vocês poderão desbloquear. Com a palavra, doutora Lohana. E muito obrigado ao doutor Roberto e à doutora Lohana. O doutor Roberto sempre nos atende qualquer momento, né, de imediato, está nos atendendo para passar os seus conhecimentos, né? E sugeriu o nome da doutora Lohana, que nós vamos ouvir hoje aqui. Muito obrigada.
Obrigada. Queria só conferir com vocês se estão vendo minha tela, minha apresentação. Sim, doutora. Ok, vamos ver, sim. Certo. Então, boa noite, né? Obrigada pela apresentação. Obrigada a todos os presentes também, e à cooperativa pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando sobre essas dúvidas frequentes dos nossos colegas pediatras, né? Ainda sobre a Covid-19 em crianças. E eu vou tentar falar de forma sucinta sobre algumas precauções, sejam em casa, na escola ou no hospital. Então, já é do conhecimento de todos as origens do vírus, suas características, inclusive que as crianças são mais propensas a serem assintomáticas e oligossintomáticas. O que ainda não está totalmente claro e que mais evidências precisam ser necessárias, né, é se realmente as crianças têm uma menor probabilidade de se infectarem que os adultos, e se infectarem, a frequência e a extensão da sua transmissão para outras pessoas. Algumas evidências já existem, né, sobre um gradiente de idade na infecciosidade, em que crianças mais novas, elas tendem tendem a transmitir menos, digamos assim, e crianças mais velhas têm maior probabilidade de transmissão, sobretudo aquelas maiores de 10 anos, com níveis semelhantes dos adultos. Recomenda-se que as mesmas medidas de prevenção indicadas para os adultos sejam aplicadas e incentivadas às crianças e adolescentes. Embora seja preferível higienizar as mãos com água e sabão sempre que possível, o uso de formulações à base de álcool é segura na população pediátrica, devendo ser com supervisão nos menores de 6 anos. Como já sabemos também, o uso de máscaras é extremamente importante, tanto para controle de fonte quanto para a proteção da criança, do SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios. Então, a recomendação da SBP, da Academia Americana de Pediatria e do CDC é o uso para todas as crianças maiores de 2 anos, com algumas ressalvas sobre comorbidades. O uso de máscara na hora de amamentar, ou alimentar o bebê, ou realizar a higiene pessoal em pessoa assintomática e sem Covid-19 é controverso. Por um lado, justificaria pela proximidade com o rosto e o risco de transmissão de uma pessoa assintomática, mas, em compensação, prejudica a interação face a face, essencial para o desenvolvimento cerebral dos bebês. Então, a recomendação é que a mãe, ou o pai, ou o cuidador, use máscara apenas caso apresente quadro de infecção ativa pelo coronavírus ou outros vírus respiratórios. Um pilar importante na precaução é a quarentena e o isolamento, e aí, para determinar adequadamente esse tempo para as crianças, a gente precisa entender como a população pediátrica se comporta, na luz das evidências atuais, né, apesar de ainda não estarem totalmente claras, mas o tempo de incubação nas crianças, que é o período entre a exposição e a manifestação dos primeiros sintomas. Ela parece ser mais prolongado do que nos adultos, então eu trouxe aqui um estudo com 43 casos pediátricos, em que mostrou um período médio de incubação de 9 dias, variando de 4 a 21 dias. E assim como também alguns conhecimentos sobre o tempo de transmissão das crianças, que também parece ser um pouco mais prolongado. Então, esse estudo de Wuhan, com 110 crianças, a duração mediana da transmissão viral foi de 15 dias, com intervalo de 11 a 20 dias. E nessa revisão sistemática de 69 casos pediátricos, a duração da eliminação viral no trato respiratório foi uma média de 11 dias, com um máximo de 24, e também pelo trato gastrointestinal, com uma média de 24 dias. Então, a incorporação das orientações sobre tempos de quarentena e isolamento voltados para a população adulta, apesar de empolgantes, né, e mais amplamente difundidos, ele deve ser realizada com cautela para a faixa etária pediátrica. Então, primeiro, a diferença entre os termos quarentena e isolamento. Então, quarentena é usado para
aquele paciente que pode ter sido exposto ao vírus, que pode desenvolver a doença, e aí ele ajuda a prevenir a transmissão da doença antes de saber que a pessoa está com o vírus. E isolamento é para aquela pessoa que está com o vírus e precisa, então, ficar longe de outras pessoas. Então, com base nessas evidências, né, pediátricas, a gente sugere que o tempo de quarentena na população pediátrica seja de 14 dias, a partir do último contato com o caso positivo, né, na impossibilidade de separar o caso índice, como, por exemplo, a mãe ou o pai ser o caso positivo e não ter outro cuidador. O tempo de quarentena ele deve ser de 14 dias a partir do início dos sintomas do caso índice, reforçando todas as medidas de mitigação para diminuir a chance de transmissão para essa criança, com o uso de máscara cirúrgica de forma contínua, restringir ao máximo o contato íntimo, higiene das mãos, tudo, enfim. E já a criança com Covid, ela deverá, então, ficar em isolamento, seja ele hospitalar ou domiciliar, e aí vai variar um pouco em relação às políticas institucionais, mas a gente recomenda que seja esse tempo de 14 dias para quadros leves, há 21 dias para quadros graves e críticos, a partir do início dos sintomas, devendo, então, estar 24 horas afebril e com melhora dos sintomas. Outro pilar importante na precaução da Covid é o rastreio e monitoramento dos contatos. Então, é considerado um contato próximo aquele que esteve a menos de 1 metro de distância por um período mínimo de 15 minutos, ou então teve um contato físico direto, ou é um contato domiciliar, ou que coabita na mesma casa ou ambiente, seja escola, enfermaria, sala de aula, entre outros. Então, é recomendado a testagem desse paciente que teve contato, a depender, claro, da disponibilidade de testes. Deve-se aguardar pelo menos 5 dias após o último contato para a realização do RT-PCR, a fim de diminuir a possibilidade, digamos assim, de falsos negativos precoces e a necessidade de testes sequenciais. E vale ressaltar que, mesmo que o resultado do exame seja negativo, a quarentena deve ser mantida por 14 dias. Não vai necessitar de rastreio, né, de testagem e contato, né? Os pacientes que, na verdade, tiveram uma exposição indireta, ou então foram uma exposição a um contato próximo, e não diretamente ao contato, a pessoa infectada, ou seja, foi aquele contato do contato, né? Ou então, paciente que permanece assintomático e tem teste positivo nos últimos 3 meses. Também não precisa fazer o rastreio. Então, especificamente sobre as medidas de precaução em casa, então, manter as crianças entretidas dentro de casa tem sido nesse período de distanciamento, né, social, tem sido um desafio para as famílias, não só para as dos pacientes, mas para as nossas também. Então, é importante gerar oportunidades educativas e de lazer para as crianças, fortalecer o vínculo e os laços da família, estimular e desenvolver novas habilidades. Questionam muito para a gente, né, o que fazer se tiver alguém em casa com Covid, né, e as medidas são as de mitigação, distanciamento físico, uso de máscara, higienização das mãos, higienização do ambiente, ventilação do ambiente, né, tudo isso na medida do possível daquela família. As experiências, né, de no retorno às aulas em países europeus e nos Estados Unidos não mostraram um aumento nas taxas de infecção e de complicações nos alunos e na comunidade escolar. Mas a preocupação é a realidade brasileira diferente desses países estudados, né? Então, a dificuldade da ampla testagem, as condições precárias do transporte público, mas as evidências mais recentes
elas mostram que a transmissão escolar, ela reflete, mas não impulsiona a transmissão comunitária. Então, por isso é importante ter estratégias que possam ser revisadas e adaptadas, dependendo do nível de transmissão e de positividade da comunidade e das escolas. Então, esse é um exemplo de um estudo de coorte em Carolina do Norte, que avaliou a incidência e a taxa de transmissão secundária nas primeiras 9 semanas de estudo presencial, em que foram 11 escolas participantes com mais de 90 mil alunos e funcionários, em que foram identificados 773 infecções adquiridas na comunidade, e por meio do rastreamento de contatos, foram identificados 32 infecções adquiridas nas escolas. Nenhum caso de transmissão de criança para adulto foi relatado, e foi considerado, então, uma baixa taxa de transmissão secundária e um baixo impacto na carga de infecção na comunidade. Então, as políticas escolares voltadas contra a Covid-19, elas devem ser práticas, viáveis e apropriadas para o estágio do desenvolvimento da criança e adolescente, além de prezar pela segurança do professor e da equipe, né? Na idade pré-escolar e escolar, o impacto relativo do distanciamento físico entre as crianças é pequeno, de acordo com as evidências. Então, as evidências atuais, além de ser difícil de se aplicar, né? Então, a redução nas interações e brincadeiras com colegas da mesma classe, né, nessa faixa etária, pode não fornecer uma redução substancial do risco de Covid. E aí, nessa faixa etária, outras estratégias de mitigação de risco seriam mais importantes. Além da higiene das mãos e etiqueta respiratória, educação para os funcionários e para a família fora do ambiente escolar, o distanciamento físico de adultos, a utilização de máscaras, a separação em coortes para diminuir o número de vínculos, né, que aquela criança, então, tem contato, e as aulas ao ar livre. Então, as escolas passaram, né, por toda uma reestruturação e planejamento para evitar as aglomerações, para zelar pelo distanciamento social em todos os ambientes da escola, antes, durante e depois das aulas, proporcionar condições de higiene das mãos, ter um controle do fluxo de pessoas, então tudo isso é importante. Criar hábitos e rotinas naquela escola, além de proporcionar uma educação continuada, não só para os alunos, mas também para os funcionários e para as famílias, sobre as importâncias das medidas de proteção. É muito importante isso, né, que sempre é questionado para a gente. Então, crianças com sintomas de doenças infecciosas não devem frequentar a escola, e aí o tempo que a criança deve ficar em casa vai depender da etiologia mais provável da doença, Covid ou não Covid, né? Se a criança apresentar sintomas na escola, ela deve ser direcionada para um ambiente exclusivo para isso, com um profissional paramentado, até aguardar a sua retirada. E aí ele vai procurar o pediatra, e aí o pediatra vai avaliar se realmente tem sintomas compatíveis de Covid-19, ela deve ser testada. E aí, caso o teste, né, que seria o RT-PCR, for positivo, a criança ela deve permanecer em isolamento domiciliar. Se o teste for negativo e for realmente descartada a Covid, a criança pode ser autorizada a retornar à escola após a resolução da febre por 24 horas para outras doenças virais, não Covid, ou após o início do antibiótico para doenças bacterianas. Se o exame estiver indisponível, considerar como um caso presumido de Covid, né? E deve, então, permanecer em isolamento domiciliar. Os alunos e profissionais contactantes de um caso confirmado, seja ele domiciliar ou institucional, eles devem ser afastados e colocados em quarentena. Não deve ser exigido um teste negativo ou atestado médico para o retorno à escola.
após a conclusão do tempo de isolamento ou quarentena, né, indicado, dependendo do caso. E a escola ela deve seguir orientações e estratégias para diminuir a disseminação viral, com quarentena da sala de aula ou fechamento total da escola, a depender do número de casos positivos e o vínculo epidemiológico entre eles. No hospital, batemos nas medidas de precaução que já existem muito tempo antes da Covid-19, né? Então, e para ela, além das medidas de precaução padrão, são as precauções de contato e respiratórias, seja gotículas ou aerosóis. Aerosóis em caso de atuar em área ou então em procedimentos geradores de aerossóis. E é muito importante a utilização correta dos equipamentos de proteção, principalmente a máscara. E a importância da ausência do adorno no ambiente hospitalar. Então, nas áreas, né, de atendimento aos pacientes com suspeita ou confirmação de COVID, é necessária toda a paramentação completa, com avental, manga longa, sendo ele necessariamente impermeável apenas em caso de risco de contato com quantidades de fluidos e secreções, máscara, seja ela cirúrgica ou N95, touca, óculos de proteção ou protetor facial e as luvas, com a devida higienização das mãos antes da paramentação. A desparamentação ela deve ser feita. A desparamentação, então, ela deve ser feita imediatamente após o atendimento ao paciente COVID, né? Ainda ali na área de isolamento. Então, nunca deve sair da área de isolamento com paramentação de luva e ou avental. Outra coisa importante de ser avaliado no paciente, né, é se ele tem alguma outra patologia que precise ter precauções ou medidas de isolamento adicionais ou manutenção das medidas de isolamento para esse paciente, como, por exemplo, infecção por germes multiresistentes, né? Então, o paciente com suspeita ou confirmação de COVID, ele deve ser alocado preferencialmente em quarto privativo, porta fechada e ambiente ventilado, portas abertas, né? Mas, sim, disponível, ele pode... Acho que tem alguém com o microfone ligado. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, já foi bloqueado, doutor. Estamos ouvindo bem. Ah, tá joia. Então, né, deve ser colocado, então, em isolamento em quarto privativo, né? Se não for disponível, né, esses pacientes podem ser colocados em coortes, que é o quê? É separar esses pacientes com o mesmo perfil em uma mesma enfermaria ou mesma área. E aí, em caso de realização de procedimentos que podem gerar aerossóis, preferencialmente deveria ser feito em isolamento respiratório, com pressão negativa e filtro EPA, mas assim, isso não é a realidade de ninguém, né? E os profissionais, eles devem ser, então, direcionados como coortes também, então, devem trabalhar apenas nos locais de suas coortes durante todo o turno de trabalho. No ambiente hospitalar, é de extrema importância também o rastreamento e monitoramento dos contatos, e aí para diminuir a disseminação da COVID intra-hospitalar, né? E aí o paciente deve permanecer em quarentena no ambiente hospitalar, devendo ter a vigilância dos sintomas e a testagem a depender da disponibilidade de testes, né? E as políticas institucionais locais. A testagem universal com RT-PCR de crianças assintomáticas no ambiente hospitalar também pode ser aplicado,
mas de acordo com a prevalência da Covid regional, com a capacidade de teste local e da disponibilidade de EPIs. Mas algumas entidades, elas recomendam, então, realização do teste antes de procedimentos médicos, como cirurgias eletivas, 24 a 72 horas antes, ou necessidade de hospitalização, independente de sintomas de Covid. Isso porque, dada a prevalência da infecção assintomática em crianças e a frequência que a Covid, da Covid, né, em crianças com diagnósticos adicionais que requerem hospitalização. Então, isso eu vou poder fazer um bloqueio, né, uma implementação de medidas de prevenção e isolamento oportunas para reduzir a transmissão hospitalar. Então, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela tem essa missão, né, de tentar diminuir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde, e apesar, inclusive, a Covid-19 hospitalar agora, né, mas que apesar de muitas vezes sermos vistos, né, como vilões, punitores, né, soberanos, mas nós somos times, né, somos do mesmo time nessa batalha contra as infecções, inclusive a Covid. E aí, memes à parte, né, mas aqui homenageando a equipe do Hospital Infantil Albert Sabin, da CCIH, inclusive homenageando a equipe da enfermagem, né, pelo dia de hoje. Então, para finalizar, nenhuma ação ou conjunto de ações eliminará completamente o risco de transmissão do SARS-CoV-2, né? Devido aos vieses, né, de assintomáticos, de testes falsos negativos, mas a implementação de várias intervenções bem coordenadas pode reduzir muito esse risco. Então, fico à disposição e obrigada a todos pelo momento. Vamos prosseguir, né, doutor Robério? E aí as perguntas ficam só no fim. Certo? Estão vendo a tela? Sim, doutor. Ok. Então, bom, gente, boa noite. Eu queria agradecer novamente o convite, né, para participar dessa apresentação. Parabenizar a Lohana pela apresentação brilhante, né? Foi muito concisa, muito consistente e fico muito feliz, né? Cria nossa lá do Hospital São José, foi nossa residente de Infectoped. Então, parabéns aí pela apresentação. Hoje é um dia importante, né? 12 de maio, é o dia em que a gente tem que homenagear as enfermeiras, né? Então, parabéns aí para se alguém estiver assistindo, né? E também é o dia da fundação da nossa Faculdade de Medicina da UFC, né? E do nosso glorioso Centro Acadêmico 12 de maio, do qual eu fui honrosamente presidente, tá? Então, é um dia importante hoje, né? E coube a mim falar, então, sobre avaliação e conduta em relação à Covid-19. Bom, a apresentação clínica, né, e a gravidade da Covid-19, ela é variável nas crianças, né, mas a gente pode dizer, de um modo geral, que ela costuma ser bem mais leve do que nos adultos. Mais de 90% dos casos pediátricos são assintomáticos ou apresentam doença leve ou moderada. Menos de 10% dos casos pediátricos vão necessitar de terapia intensiva e a taxa de mortalidade pediátrica é menor que 1%. Então, a gente pode dizer que o universo conspira a nosso favor, né, no caso aí dessa grave doença, né, que já dizimou aí de brasileiros quase 500 mil, né? E, obviamente, que isso causa nas pessoas um temor muito grande, e é papel da gente colocar esses dados estatísticos para os pais quando tiverem o seu filho com o Covid, né? Então, a gente precisa dar essa esperança, colocar esses dados claros para os pais, para que
não haja mais um problema, né, de natureza realmente de psicológico, né, de temor dos pais, né? Então, acho que é um papel muito importante da gente colocar claramente para os pais essas questões. Então, em relação aí à apresentação clínica à gravidade, tem esse estudo chinês que envolve mais de 2.000 casos confirmados de COVID, e aí eles dividiram a proporção de casos graves segundo a faixa etária, né? E a maior proporção é entre menores de 1 ano de idade, cerca de 10,6% dos casos graves, de 1 a 5 anos, 7,3%, 6 a 10 anos, 4,2%, 11 a 15 anos, 4,1%, e maior que 16 anos, até 18, 3%. Então, mostrando aqui que o grupo de maior risco seria aquele abaixo de 1 ano de idade, que a gente deve ter mais cautela. As crianças têm menos febre e tosse que os adultos, né? E, como era esperado, a hospitalização foi maior em crianças menores de 1 ano com doença de base. Os sintomas clínicos mais frequentes da COVID-19 nas crianças são febre e tosse. Os lactentes, os pacientes imunossuprimidos, podem apresentar apenas febre como sintoma clínico, e a gente deve ficar atento para essa questão. Dispneia é um sinal de alarme para casos graves e críticos, então ficar muito atento para esse sintoma, observar bem a criança, o padrão respiratório. As manifestações em outros órgãos e sistemas também podem acontecer em até 50% dos casos, então não se restringe à questão respiratória. Aqui são dados do CDC, comparando os sintomas de COVID-19 em crianças entre 0 e 9 anos e entre 10 e 19 anos. De 0 a 9 anos, veja que febre, tosse e respiração rápida em 63%, a febre 46%, tosse 37%, cefaleia 15%. E aí, menos casos de diarreia, rinorreia, náusea, vômito, mialgia, respiração rápida, dor abdominal e perda do olfato ou paladar nessa faixa etária, porque também é um sintoma mais subjetivo, é bem menor. Já nas crianças entre 10 e 19 anos, né, então nós temos aí de novo a tosse e a febre, a cefaleia como um dado importante, e outras manifestações como respiração rápida, menor proporção, diarreia, náusea e vômito, a perda de olfato e paladar já chega aqui a 10%, rinorreia 8% e dor abdominal em 8%. A gente, então, pode classificar a COVID pediátrica em termos de gravidade em pacientes assintomáticos, ou seja, que não tem nenhum sintoma clínico, leve, aqueles que apresentam febre, fadiga, mialgia, sintomas de infecções agudas de uma infecção de vias aéreas superior, não passa disso. Então, aqui nós vamos ter assintomáticos leves a grande maioria dos casos, moderado aqueles que apresentam pneumonia, febre, tosse, sibilância, mas não tem hipoxemia, graves, aqui já temos taquipneia, uma saturação de oxigênio inferior a 92%, e crítico, aqueles que progridem rapidamente para síndrome respiratória aguda grave. Os sinais de gravidade, a gente tem que estar muito atento, né? Seriam, então, cenose central, uma saturação abaixo de 92%, mais tolerável em prematuros, isso avaliado pela oximetria de pulso, aqueles que apresentam desconforto respiratório, taquipneia acentuada, incapacidade ou dificuldade na alimentação, diminuição do nível de consciência, letargia ou perda de consciência ou convulsões. A gente tem que estar muito atento para identificar esses casos prontamente e conduzir, e também ensinar para os pais o que é um caso grave de COVID numa criança. Então, em relação aos quadros leves ou não complicados, né, nós vamos ter sintomas inespecíficos, febre, tosse, dor de garganta, congestão nasal, uma astenia, dor de cabeça, dor muscular, dor abdominal, diarreia, não tem sinal de desidratação, sepsis ou dificuldade respiratória. Quadro moderado, então nós temos a infecção de aéreas já baixa, sem hipoxemia, lembrar que é uma das frequências respiratórias que variam conforme a faixa etária, e a saturação, nos casos moderados, está acima de 92% e pode ou não ter febre. Nos casos graves, né, a gente vai ter um paciente com tosse ou dificuldade respiratória e pelo menos uma das seguintes complicações: infecção de vias aéreas baixas com hipoxemia,
a síndrome respiratória aguda grave, sepsis, choque séptico, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e outras manifestações, como distúrbio da coagulação, dano miocárdico, insuficiência renal, disfunção gastrointestinal, elevação de enzimas hepáticas e rabdomiólise. Os fatores de risco para esses casos graves seriam aqueles menores de 1 ano de idade, cardiopatas, pneumopatas, que têm hemoglobinopatia, neuropatias, nefropatias, hepatopatias, imunossupressão, diabéticos, gestantes e puérperas e obesos. Então, esse é um grupo que a gente tem que olhar com mais atenção quando ele desenvolve sintomas ou há suspeita da Covid-19 nas crianças também. Em relação aos casos leves ou assintomáticos, então, primeiro um exame clínico detalhado, né, fazer a avaliação clínica importante, os sinais vitais, incluindo aqui pulso, se tem dor, frequência respiratória, frequência cardíaca e a pressão e a temperatura. Os casos leves sem fator de risco podem ser atendidos na atenção primária, no nosso consultório normalmente. Coletar swab de nasofaringe, né, nesses casos, sempre que tiver pelo menos fator de risco, isso é obrigatório, né, com suspeita de Covid, orientar isolamento e cuidados domiciliares, como a Luana explicou, e informar de forma enfática quais são os sinais e sintomas de agravamento. Então, talvez seja essa a principal missão nossa nos casos leves ou com poucos sintomas, ou assintomáticos, identificar e ensinar para os pais esses sinais de agravamento. Nesses casos, não está indicado intervenções não comprovadas, como o uso de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, ou outros agentes investigacionais, né, a menos que essa criança seja convidada para participar de um ensaio clínico, aí é muito bem-vindo realmente, né? Lembrar que o uso indevido dessas formas não farmacêuticas de agentes de investigação podem levar à toxicidade grave, incluindo morte, né? Então, as pessoas ficam muito estressadas com a situação e aceitam qualquer proposta de tratamento. Então, muito cuidado com isso, principalmente nas crianças. Então, nesses casos leves, né, a gente tem que, em vez de dar uma receita, a gente tem que dar conselhos para os pais. E os pais, tudo que eles querem realmente é um conselho daqueles que eles confiam, que é o pediatra, né? Então, a gente deve oferecer recomendações sobre como conduzir os sintomáticos, as medicações, explicar o que é um quadro grave, tentar acalmar os pais sobre a situação, né, e não prescrever medicamentos sem comprovação científica. Então, essa é a nossa função como pediatra, né, nos quais os pais confiam mais. Então, é muito importante esse conselho que a gente dê para os pais nesse momento. Eles esperam muito disso. Às vezes, o que eles esperam mais na consulta da gente, com o filho que está com suspeita ou confirmação de Covid, é que a gente acalme, né, e explique como conduzir e se mostre à disposição para acompanhar o filho, né? Então, isso é muito importante. É essa a segurança que os pais estão procurando na gente nesse momento. Em relação aos casos moderados, então, fazer avaliação de sinais vitais, né, incluindo aqui sempre a oximetria de pulso, a temperatura, indicar o SWAB e avaliar se tem necessidade de hospitalização individualmente, dependendo de fatores de risco, doença de base, faixa etária, a presença de complicações hematológicas, pulmonares, como a telectasia, derrame pleural, possibilidade de reavaliação clínica e a capacidade da família em reconhecer a piora clínica e chegar ao hospital. Solicitar exames complementares, dependendo da condição clínica, então, são exames complementares, há uma análise individual de cada paciente, não é um pacote para ser apresentado, né, que pode incluir, então, hemograma, proteína C reativa, hemocultura, enzimas hepáticas, ureia, creatinina, gasometria, eletrólitos, coagulograma, dedímino, troponina, CPK, LDH, ferritina e outros, dependendo da condição clínica. Pode-se indicar, dependendo da situação, a radiografia do tórax, ultrassom torácico, ou então a tomografia. Não prescrever corticoide ou imunoglobulina, antibiótico apenas se houver suspeita de co-infecção bacteriana, e os estudos que envolvem anti-inflamatórios não hormonais, a gente não tem indicação para usar na COVID, não tem recomendação suficiente para isso, então a gente conduz a febre e a dor, geralmente com dipirona e com paracetamol. E avaliar individualmente a necessidade de
internação. Nesse momento, nesses casos moderados, que você não sabe como é que realmente eles vão evoluir, né, a estratégia de teleconsulta ou videoconferência, ou mesmo a reavaliação ambulatorial mais frequente, ela é uma ferramenta muito importante para dar uma consistência, né, e mais segurança no acompanhamento desse paciente, que a gente não sabe como é que ele vai realmente evoluir. Nos casos graves, indicar a internação, sempre coletar o SWAB, são vários exames, os mesmos que a gente falou anteriormente, e terapias de suporte ventilatório, reposição volêmica, medicamentos vasoativos, se necessários, antibióticos quando houver choque séptico ou quando for considerada uma co-infecção bacteriana, que é muito frequente nesses casos graves. A corticoide em ciclos de 3 a 10 dias, de metilprednisolona, e avaliar o uso de anticoagulação com enoxaparina e heparina. A imunoglobulina intravenosa, corticoide ES, no caso da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Então, esse protocolo que eu estou apresentando aqui é um protocolo aprovado recentemente pelo Instituto da Criança, eu achei muito interessante, eles são muito concisos, é um consenso institucional, e por isso eu estou apresentando ele para vocês. Então, recomendações, dependendo então, do quadro clínico, sintetizando, sintomas leves, né, apenas acompanhamento clínico, quadro leve, ultrassom, raio-x normais, sem fator de risco, tá, apenas sintomático, acompanhamento clínico, quadros leves com fator de risco, sintomático, avaliar a necessidade de internação, um acompanhamento rigoroso e iniciar o oseltamivir até resultado de um SWAB para influenza que deve ser solicitado nesses casos. Quadro moderado com pneumonia sem hipoxemia, avaliar a necessidade de internação, iniciar o oseltamivir e antibióticos apenas se houver suspeita de co-infecção bacteriana. Eventualmente avaliar, dar preferência nesses casos para amoxicilina ou azitromicina e, possivelmente, dependendo da situação, cefalosporina de terceira geração para aquelas crianças com maior risco de complicação. Quadros graves têm que ser conduzidos internados com suporte respiratório. Também se inicia o oseltamivir até o resultado do SWAB para influenza. Avaliar a necessidade de antibiótico intravenoso, a metilprednisolona ou dexametasona e avaliar a indicação de profilaxia antitrombótica. No choque séptico, UTI, suporte respiratório hemodinâmico, iniciar o oseltamivir até resultado do SWAB para influenza, antibióticos conforme protocolo do choque séptico, metilprednisolona ou dexametasona e avaliar também a profilaxia antitrombótica. Para além, então, aí do quadro agudo da COVID, nós temos esse outro desafio para a gente, que surgiu, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é um quadro pós-infeccioso, geralmente 4 a 6 semanas após o pico da incidência da doença em um determinado local, e é exatamente nesse momento que nós estamos, né? É um quadro que lembra muito doenças que a gente conhece, como a doença de Kawasaki, nós podemos ter hiperemia conjuntival, rachis variáveis, adenomegalia, estomatite, alterações labiais na língua, né? Nós podemos ter meningismo, letargia, alterações de exames, né? Com alterações aí de procalcitonina, CPK, dedímero, fibrinogênio, LDH, podemos ter alterações cardíacas importantes, e no caso da síndrome inflamatória, mais do que aneurisma de coronária, nós temos uma disfunção cardíaca, e a gente vai ter alterações nos exames de imagem, também nesses marcadores, como troponina, o proBNP, pode ter alteração pulmonar importante, com infiltrado, inclusive, pode se manifestar inicialmente com trombocitopenia, linfopenia, mas não necessariamente, hiponatremia, falência renal, e um achado muito importante, que não é comum na doença de Kawasaki, que é dor abdominal persistente, né? E aqui o nosso desafio de separar isso, por exemplo, de uma dengue, se esse quadro começa também com plaquetopenia, tá? Então, a gente tem que ter um olhar clínico bem criterioso para saber e avaliar e diferenciar uma condição da outra. Esse é um desafio para a gente que mora aqui, nesse momento em que tem aumentado também os casos de dengue e os dengue grave. Na síndrome inflamatória, então, multissistêmica, é indicada a internação, suporte respiratório hemodinâmico, antibiótico conforme protocolo de choque, usar drogas vasoativas ou cardiotônicos, porque, em geral, não responde só a volume,
avaliar a indicação de profilaxia antitrombótica, a imunoglobulina que nem Kawasaki, 2 gramas por quilo, e o corticoide, dependendo do caso moderado a grave, a dose mais intensa, e o AS na sequência em dose antiagregante plaquetária, quando o paciente já estiver melhorando. Os anticoagulantes, né, vai depender, então, do tipo de paciente. Então, a população alvo para profilaxia antitrombótica seria aquele que, primeiro avaliado por um hematologista pediátrico, é muito importante, o paciente que esteja internado e que apresente 2 ou mais dos seguintes critérios: admissão em UTI, diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica e que tem um fator de risco para tromboembolismo venoso, como uso de catéter, imobilidade, terapia com estrogênio, gestação, malignidade, doença autoimune, doença falciforme, obesidade, síndrome nefrótica, doença cardíaca, história pessoal familiar de trombose, trombofilia hereditária e diabetes. A profilaxia, então, para pacientes, quando indicada, né, ela é preferivelmente farmacológica em relação à profilaxia mecânica, geralmente enoxaparina, dependendo do peso do paciente. Pacientes clinicamente instáveis com insuficiência renal vão receber heparina não fracionada e não enoxaparina. Só um comentário em relação aos testes diagnósticos em crianças, né? Recentemente tem essa publicação brasileira interessante, comparando, do grupo lá de Campinas, comparando o RT-PCR na garganta e na nasofaringe na saliva, né? E mostrando semelhante, né? O que as crianças, obviamente, vão agradecer. O RT-PCR ele é superior aos testes RT-LAMP que têm sido utilizados, aparecido bastante também nesse momento. A sensibilidade do RT-LAMP é um pouquinho menor que o RT-PCR. E uma outra novidade é que, agora, muito recentemente, dia 10 de maio, né, o FDA aprovou, né, a utilização da vacina para a Covid da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos de idade, né? Então, há uma perspectiva grande de que a gente inclua a população pediátrica nas vacinas a partir do próximo ano e que, do meu ponto de vista, realmente é essencial para o controle da pandemia a longo prazo. Lembrar, então, que crianças não são adultos em miniatura, nunca foram, né? E não são e não serão, e a gente não deve estar utilizando os protocolos de adultos para acompanhamento das nossas crianças, e sim com os nossos protocolos. Então, queria agradecer e abrir para perguntas para vocês. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a apresentação do Dr. Roberto e da doutora Lohano. Nós vamos ter agora tempo para perguntas. Vocês poderão fazer a pergunta através do chat, eu acompanho aqui, ou diretamente. Eu começo perguntando, Roberto, existe possibilidade de nós termos vacina Covid-19 nos serviços privados? Eu acho que imediatamente não. Enquanto a gente não tiver um controle essencial, vai ficar realmente complicado a questão econômica, ela ultrapassar as questões de indicação médica, né, assim, de prioridades. Então, vai ficar uma situação realmente muito desconfortável. Mas, no futuro, acho que isso é provável que tudo indica que a gente vai ter que ter vacinação anual, né, e quando isso se estabilizar, ficar semelhante ao que acontece atualmente com a influenza, né? Você tem a vacina disponível no sistema público, no PNI, né? E aquelas pessoas que não quiserem usar o Programa Nacional de Imunizações, porque, graças a Deus, o SUS é para todos, ele não seleciona, né? Pode fazer na clínica privada, mas esse é um momento posterior. Está ouvido? Eu queria saber, Roberto, o que se deva fazer naqueles pacientes que você pede os exames, vem com dedímero muito alto e PCR também, mas a criança está praticamente só com quadro de diarreia. O que se deve fazer nesse caso? É uma excelente pergunta. É difícil, tem que avaliar caso a caso, né? Lembrar que o dedímero ele é um importante marcador para risco de trombose, né? Essa utilização dele,
mas ele está aumentado em outras condições, não só na COVID. Agora, a gente tem usado bastante e na população pediátrica também, né? E isso tem levado a preocupação, porque são valores muito altos. E aí temos dois problemas. Primeiro, que não é só COVID. Por exemplo, dengue, a gente tem visto realmente valores muito elevados de dedímero, né? E você não pensa em anticoagular ninguém, principalmente porque está com dengue, plaqueta caindo, né? Não é uma boa ideia, né? Não recomendaria, a princípio, isso para ninguém. Mas um outro detalhe é o detalhe técnico, né? Existe um problema grave em relação à coleta desse exame e influenciando o resultado. Então, esses erros pré-analíticos laboratoriais são muito comuns em crianças, principalmente nas menorzinhas. Você utilizando uma agulha de um calibre muito pequeno e uma coleta muito complicada, esse dedímero também vai falsear positivamente. Então, a gente vai ter que realmente analisar dentro do contexto clínico. Se o paciente tiver realmente um quadro clínico compatível com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, faz parte, né, encontrar esse exame realmente alterado. Mas cuidado, tentar diferenciar. Uma infecção intestinal bacteriana é difícil, às vezes, de diferenciar, por exemplo, porque dá muita dor abdominal, né? E de um quadro de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Se superpõe. Às vezes a criança está muito toxemiada e fica muito parecido, e o dedímero vai dar elevado. E vocês veem que no protocolo da síndrome inflamatória pediátrica, muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, naqueles pacientes que precisam realmente internar, você vai fazer antibiótico, pensando que ele pode estar com infecção, porque esse quadro leva a uma queda da imunidade também, e ele pode ter uma infecção bacteriana superajuntada, né? Então, assim, cuidado, né, na interpretação. Acho que a pergunta foi ótima, né? Mas realmente tem que avaliar caso a caso e lembrar que não é só Covid que dá isso. Acho que essa seria a porque, mensagem. Roberto, eles estão vindo com os PCR muito aumentados. O PCR normal de 10 está a criança chegando na emergência com PCR de 40. Aí você fica em dúvida. Olha, a criança não está dispneica, não tem nada no raio-x, que é só a questão de uma febre e uma diarreia, que é o que estão chegando mais na emergência. Então, uma febre e um vômito. Às vezes teve contato com alguém com Covid, o pai teve, a mãe teve. Para a gente pedir um swab, demora uns 5 dias para poder, primeiro, para poder marcar, para depois ser feito e sair bem o resultado. Nesse caso, com esse PCR tão alto, esse dedinho, é indicação de começar antibiótico? Pode ser, dependendo da situação, né? Se você tiver realmente em dúvida, você pode utilizar. Mas se você tem lá um hemograma tipicamente viral com isso aí, né? Poxa, pode ser uma dengue, por exemplo, né? Não O vai hemograma ficar, não tem nenhuma alteração no hemograma. Se a pois menção... então, assim, tem que ter parcimônia, né, nessa situação. Acho que tem que ter realmente monitorar esse paciente, por exemplo, se você tiver em dúvida, né? Porque a própria síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ela tem um espectro de gravidade que é mais amplo do que, por exemplo, dos critérios de enquadramento das crianças nessa síndrome. Provavelmente a gente vai ver isso mais adiante, né, que vão ter quadros realmente bem leves, né? Obviamente, se você tiver em dúvida que é uma infecção bacteriana, você vai usar um antibiótico. E um detalhe, que todo mundo fica com medo de trombose numa criança, que é um evento muito raro. E veja que a indicação de anticoagulação é só para aqueles pacientes realmente de UTI, né? Não é para qualquer paciente, né? Então, a criança tem uma tolerância maior. Então, a gente pode ter mais parcimônia na avaliação desse paciente, até para saber se esse resultado de edímero está falseado por uma coleta, como eu falei, complicada. Então, se poderia repetir esse exame com 48 horas, né? Sim, sim. Se você tiver realmente na dúvida, olha para a criança, né? Olha o paciente, confia no senso clínico, né? E vai acompanhando o paciente. Não pode deixar ele solto. Isso é muito importante. Tá, joia. Obrigada. Aqui tem várias... Aproveitando o assunto, doutor Roberto, como tem sido, o senhor tem visto complicações trombóticas nos pacientes que o senhor tem acompanhado? Que, assim, nos que eu acompanho no SEIM, a gente não tem visto aí um ano de história já, e conto, assim, um suspeito de TEP que, infelizmente, a gente não conseguiu confirmar, mas, assim,
Realmente não parece ser aqueles eventos trombóticos tão clássicos dos adultos, né? Aquela Não, complicação. realmente eu não vi, né? O único caso que eu tive a oportunidade de ver e ficou realmente meio incerto, uma criança de 4 anos que fez tipo um AVC, né? Ele estava se recuperando já e quando eu fui chamado ele já estava com problema. Ele não tinha tido nenhum sintoma de Covid nem nada nem na família, mas a gente fez a sorologia dele porque já tinha mais de um mês que tinha começado o sintoma que me chamaram para avaliar. E curiosamente essa criança ela tinha tido Covid. Ela tinha marcador sorológico positivo. Agora, tem uma história de trombofilia muito importante na família. Então, assim, eu não sei se realmente é, foi associação ou foi só uma casualidade, né? Tem essas coisas, né? É uma relação temporal, mas casos assim, realmente eu não vi. Acho que o pessoal da terapia intensiva, se tiver alguém, né, pode dar contribuição e falar, porque eles estão vendo os casos com maior risco, realmente, né? E não a gente, né? Tem algumas perguntas aqui, tem duas pessoas querendo falar, a Francielse e a Marta. Eu vou só fazer aqui, porque foram antes as perguntas. O Marcos pergunta, o senhor indica suave na saliva em crianças? Quer responder, Luana? Você que está aí nas triagens aí? Assim, né, como o senhor mostrou, parece ter uma boa sensibilidade, mas entra para aquela questão, o RT-PCR ele continua sendo como padrão ouro, né? Então, se negativo, não descartaria o diagnóstico, e aí vai ter que partir para o RT-PCR mesmo de swab de nasofaringe. Certo. Outra pergunta é sobre crianças com Covid. A medicação, então, é só sintomática? Eu acho que o Roberto já respondeu, não foi? Vai depender da gravidade, né? Não existe nenhum medicamento específico, realmente, né? Mas, caso a caso, você vai ter que dar um suporte para várias coisas, né? Casos leves, realmente, só sintomáticos, e, infelizmente, é só isso mesmo, né? Hidratação, repouso e ensinar os pais, olha, sinais de alarme são esses. Qualquer coisa, entre em contato comigo, né? Retorne para avaliar, é por aí mesmo. A pergunta da Francisca Lúcia é se, para crianças sintomáticas, né, com Covid positivo, o tratamento é só sintomático? Essa é a pergunta da colega. É só sintomático, né? Eu tenho visto muito, assim, dois padrões interessantes, né? Nos bebezinhos pré-escolares, lactentes, às vezes evolução com pneumonia bacteriana secundária. Isso tem sido a complicação principal que eu tenho visto nesses bebês. Já nas crianças maiores e adolescentes, apesar, e é um caso curioso, que já eles não apresentam muita descarga nasal, como uma sinusite clássica e tudo, mas eles permanecem com obstrução nasal importante, então, assim, não melhoram, se queixam de congestão importante e que você não vê onde está essa secreção. É interessante isso aí, né? Obviamente, nesse caso, a suspeita recai por uma sinusite e você faz um antibiótico e eu tenho visto eles melhorarem. Tá? Então, basicamente essas complicações principais no dia a dia do consultório que eu tenho visto, né? E com boa solução desses quadros. E o antibiótico Agora, azitro, né, doutor? Que assim, né? Todo mundo, então, prescreve o azitro como se fosse a salvação, né? Mas seria, então, para casos atípicos, para casos de bactérias atípicas, ou então apenas em alérgicos, né? Realmente. Perfeitamente. Foi muito bom você falar nisso, né? Porque, veja só, a azitromicina, ela é um excelente antibiótico, cômodo, né? Mas é para germe atípico, né? Para uma pessoa alérgica a penicilina que você precisa, no amidalite streptocócica, utilizar, né? Você para sinusite, otite, e mesmo pneumonia bacteriana, pneumococo seria em primeiro lugar, não vai ser a azitromicina que vai resolver isso, na maioria das vezes. agora vamos passar a palavra para a doutora Francielse, depois para a doutora Marta, e se tiver tempo ainda tem mais perguntas. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero parabenizar a aula da Lohana e do Robério, que realmente foram bastante esclarecedoras. E queria perguntar para a Lohana se no Albert Sabin, os pacientes que internam
por motivo que não seja síndrome gripal, se todos são testados, feito SWAB, né, na admissão, porque, por exemplo, eu pergunto isso porque no JF, todos os pacientes que são internados, que são admitidos, são feitos realmente, feito o SWAB na admissão, até para que, se der positivo, ele seja, vá para uma ala que seja ala COVID, né? Então, eu pergunto se no Albert Sabin se está sendo feito isso. Sim, doutora, também estamos utilizando essa estratégia, inicialmente pela pouca disponibilidade dos testes, a gente não fez, usava realmente só para sintomáticos, mas aí começamos a perceber realmente que estava se espalhando no hospital e aí vimos que eram os casos realmente assintomáticos e de outras patologias que acabava levando. E aí fizemos essa intervenção, né, essa força-tarefa, porque na verdade é uma força-tarefa de fazer o RT-PCR como triagem para todos os pacientes realmente. E a gente realmente se surpreende de pessoas assim, no nosso caso, que nós recebemos paciente vítima de acidente ou por algum outro motivo, que eram pessoas que estavam assintomáticas, que sofrem algum tipo de acidente, tanto criança quanto adolescente, não tinham história de nada e você se depara com o RT-PCR positivo, né? Quer dizer, e se a gente não testar, ele vai ficar ali contaminando os outros pacientes, né? Obrigada pelo esclarecimento. Doutora Marta, agora. Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a COPED e parabenizar também o Robério, como sempre, aí, abrilhantando, né, todas essas nossas necessidades, porque a gente que vem lidando com isso aí há quase 1 ano e meio, atendendo essas crianças lá no SEIB, também acompanhando, as dúvidas são muitas e assim, é muito desafiador tratar essa doença, né? Porque cada paciente é um paciente, cada conduta ela é individualizada e a gente tem que ficar mantendo um raciocínio frequente. E isso é muito desafiador mesmo. Agora, eu gostaria, e parabenizar também a você, Lohana, porque realmente foi muito bacana. E Francielze, lá no Albert Sabin, a gente também está fazendo lá na reanimação, né, Lohana? É o teste rápido, para poder também tentar direcionar o paciente, num primeiro momento, já para sair dali da reanimação. E a nossa UTI é uma UTI de quadros respiratórios. Então, são quadros respiratórios que ficam naquele limbo em que pode ser COVID e pode não ser COVID, mas que você tem que definir o paciente para algum local, para sair ali da reanimação, da emergência. Então, é feita essa triagem com o teste rápido e o paciente depois aguarda o resultado do RT-PCR para depois também passar para a UTI mesmo COVID, ou mesmo ficar lá na nossa UTI, né, que já tem os dois tipos de pacientes. Né? Assim, Lohana, eu também só tomei a liberdade de complementar aí. Mas a pergunta que eu tinha para fazer é que, assim, Robério, diante desse quadro de sintomas tão semelhantes a muitas as outras, inespecíficos, né? Eles são muito semelhantes às outras infecções comuns que as crianças apresentam, principalmente nessa época agora, de chuvas e tudo. Eu queria saber da real importância da gente afastar essa possibilidade de COVID, mesmo naqueles pacientes que estejam bem clinicamente ou que estejam diante de uma evolução satisfatória, com poucos sintomas, porque a gente sabe que a MISC ela pode aparecer com pacientes, como secundário a pacientes oligossintomáticos.
E, assim, muitas vezes, essa orientação que a gente vai ter que dar para esse paciente, para essa família, para daqui a 15 dias, né, daqui a um tempinho, se houver uma recrudescência dos sintomas e tudo, a gente precisa pensar nessa possibilidade. Qual a importância mesmo, já que também é um exame invasivo, a gente faz um SWAB, ou a gente poderia fazer esse teste da saliva, sabendo que também, mesmo se ele for negativo, ele também não vai afastar? Enfim, o que eu estou querendo só dividir um pouquinho, porque todos esses questionamentos são feitos, e eu acho, na minha maneira de ver, eu acho que a gente deve afastar sim, porque não tem como negar que isso pode ser Covid. E a gente tem uma família inteira para orientar. Então, tem o SWAB, tem que fazer, é um pouco caro, é complicado fazer, a gente sabe, mas a dimensão do que a gente tem para orientar é muito maior do que a indicação do exame. O que você acha? Sim, do ponto de vista, eu dividiria a resposta em dois aspectos, né? O aspecto coletivo, ou seja, que parte já do núcleo familiar. Eventualmente, essa criança tem contato, embora ela transmita menos, como a Alana colocou, mas tem pessoas de risco, por exemplo, né? Então, isso vai impactar na quarentena dessa criança, no isolamento dela. Então, isso é realmente importante, né? Do ponto de vista individual, coletivo, desculpa. Né? Então, acho que esse esclarecimento, nesse sentido, ele é realmente bastante importante. Do ponto de vista individual, né? É uma doença nova que a gente nem sempre sabe como vai evoluir. Nas crianças, geralmente vai evoluir bem. Mas tem um dado mais para frente que a gente não sabe ainda. Você falou aí da síndrome inflamatória, né, que é um dado importante. Olha, constatou, né, porque na síndrome inflamatória a maioria vai dar RT-PCR negativo. Eventualmente vai ter uma sorologia positiva, mas se essa criança foi pouco sintomática, a expectativa é não fazer sorologia positiva, né, o que cria problemas para a gente. Então, esse aspecto é importante. E para o futuro? Para o futuro, em que sentido? Quem já teve Covid, se reinfectar por outras cepas, né, variantes, isso vai dar alguma proteção? Né? Uma pessoa que no futuro vai ter menos risco? Qual o impacto de quem já teve em relação à resposta à vacina? Né? Em resposta a uma vacina futura? Qual vai ser a resposta de quem teve e quem não teve Covid anteriormente? Então, acho que realmente o conselho é que realmente a gente chegue a uma definição diagnóstica para essas crianças com suspeita de Covid. Nós estamos há mais de uma hora conversando, parece que só faz minutos, né? Mas nós temos umas 8 perguntas ainda aí. Vai depender aí do doutor Robério. Vamos fazer pelo menos umas 2 e parar, né? Pode ser. Francisca Luz, vamos explorar demais, não, senão da próxima vez ele não aceita. Não aceito, porque já estamos... A Lohana está estreando, ninguém pode também abusar muito, não. Pois eu vou fazer as 2 perguntas aqui que estão em seguida. Doutor Robério, qual o valor da procalcitonina em crianças para ajudar a definir a associação ou troca de antibióticos nos pacientes críticos, considerando que o mesmo marcador se eleva na síndrome inflamatória multissistêmica? Do Marcelo. É uma boa pergunta, né? A procalcitonina é um excelente marcador, né? Rápido, ele se eleva na presença de infecção bacteriana, mas eu não me pautaria apenas por ele para decisão, acho que tem que ser o contexto realmente, outros dados, e mais do que uma avaliação isolada, é uma avaliação seriada da procalcitonina. Aí sim a gente vai ter mais condições de inferir essa necessidade de indicação do antibiótico a partir desse dado. Mas eu diria assim, que tem um valor preditivo muito mais negativo do que positivo. É como a proteína C reativa. Valores normais, eles te ajudam muito com mais fidedignidade a dizer que não é infecção, do que o contrário, que pode ter outras condições inflamatórias que vão levar a uma elevação.
A outra é bronquiolite em lactentes. Nessa época, tratar com aerosol? Oi, uma conversa. O tratamento da bronquiolite, ele segue o que for necessário, né? É complicado, salina hipertônica, eventualmente beta-2, corticoide inalatório, pode ser. É difícil, né? A situação da bronquiolite, a gente não sabe exatamente como é que termina também, uma doença complicada, né? Mas foi muito bom tocar nisso. Se a criança precisar, por exemplo, de corticoide sistêmico numa situação que foi indicado, é para usar mesmo, não precisa respeitar 7 dias, e sintomas não suspeita de Covid, não. Mas foi bom chamar a atenção para a bronquiolite, porque nós estamos vendo um aumento muito grande de vírus social respiratório, né? Inclusive, já tive a situação assim, um bebê assim, de 1 mês e pouco de vida, teve Covid, saiu bem da Covid, com 21 dias, pegou uma bronquiolite viral e aí internou, aí foi muito complicado por conta da bronquiolite, e complicou com infecção bacteriana, essas coisas todas, né? Então, assim, quando possível, né, pelo menos pacientes mais graves, fazer o painel, porque às vezes a criança tem mais de um vírus, não é só Covid, pode ter uma influenza, pode ter essencial e os outros, né? Hoje temos painéis, né, que vêm vários vírus, né? Tem um painel interessante que coloca Covid, influenza e só o vírus essencial. Ele é um pouco mais barato, né? E é interessante, né? Porque a gente saber dessa situação, tá? Eu queria só dar um dado que eu não comentei na apresentação, é sobre a febre. É uma coisa que a gente vê. Os casos leves de Covid, tudo, em geral, começam. Um dado interessante, a febre é baixa. Ela é uma febre difícil, você dá o antitérmico, demora a melhorar, mas é uma febre realmente baixa, né? Isso ajuda muito a gente a pensar de dengue com febre baixa, não é muito comum, realmente é febre alta, né? Então, assim, só para chamar atenção para esse aspecto da febre, acho que ela é importante, né? Mas aí tem a síndrome inflamatória, que é febre alta também, né? Não esquecer da apendicite, febre baixa. A dor precede a febre. Então, tomar cuidado com essas armadilhazinhas, né? E aos poucos, quando a gente vai vendo os casos, a gente vai começando a querer acertar. Mas, por exemplo, tem uma criança essa aqui é uma síndrome inflamatória, há 1 mês atrás ela teve Covid confirmada, com suave, viu, Marta? Bem, né? Como você falou, e desenvolveu dor abdominal, foi um dengue grave, certo? Né? E era dengue, né? Mas, assim, começo parecia, né? A história lembrava muito a possibilidade de uma síndrome inflamatória, mas ela acaba, foi a semana passada que eu vi esse garoto, né? Está muito bem, fez uma dengue, derrame cavitário, fez tudo que tinha direito, né? Mas, ok, saiu bem, tá? É isso. E outra coisa que eu vou entrar na área da Lohana, só uma coisa que eu vi muito, a gente fala da paramentação e tudo, eu tenho visto muito em todos os hospitais que eu ando, eu acho que a principal dificuldade de adesão dos profissionais de saúde em geral chama-se distanciamento. Nós somos um povo que gosta de estar muito próximo, muito aconchegado, e eu vejo realmente essa dificuldade, eu vejo aglomeração em todos os lugares, sem exceção onde eu vou, dentro dos hospitais. E chamar atenção para todo mundo procurar respeitar isso, porque esse é um dado realmente muito preocupante e importante, né? Faz parte. Não adianta você estar lá com máscara, festivo e tudo, e estar lá colado um junto do outro, né? Eu vejo muito, né? Então, cuidado com isso. Queria agradecer de novo aí a participação, né? Acho que a Alana quer falar um pouco para todo mundo. Obrigado. Falando um pouquinho sobre os aerosóis, né? Então, patologias, então, por exemplo, uma laringite que precisa fazer uma nebulização com adrenalina, tem que fazer. Não é porque está em época de Covid que não pode mais fazer aerosol de jeito nenhum, né? Então, realmente tem, no caso, né, tá liberado, digamos assim, né? E em relação ao teste rápido de antígeno, né, que também a gente está conseguindo implementar no SABIN para tentar agilizar justamente essas falhas, essas demoras, na verdade, do RT-PCR, já que a gente está fazendo, então, como triagem de todos. E aí a gente está tendo até uma boa experiência. Claro, né, negativo não vai descartar o diagnóstico, então a gente precisa esperar o RT-PCR mesmo com o teste rápido negativo. Atualmente a gente teve eu até anotei aqui, 139 testes rápidos
de antígenos realizados no hospital, e foram 2 testes até agora divergentes, então, que a criança tinha teste rápido negativo e que teve o RT-PCR positivo, e 6 positivos, realmente. Então, positivo fecha diagnóstico, negativo não descarta, e aí vai ter que partir para o RT-PCR. Mas realmente foi uma ótima forma de tentar agilizar, digamos assim, os casos positivos, né? E acho que é isso. Eu queria agradecer também a oportunidade, né? E é isso. Gostaria de agradecer ao Roberto, à Lohana, né? Excelente aula, aqui tem várias mensagens aqui elogiando a apresentação de vocês, maravilhosa, tem muitas perguntas, mas vamos deixar para outra ocasião. Eu passo a palavra para o Osmiro. Só mais uma vez agradecer ao doutor Roberto Leite, a doutora Lohana, pela excelente apresentação, muitos elogios. Eu aprendi bastante, porque é uma doença que está evoluindo, cada dia tem uma coisa diferente, tem uma coisa para a gente aprender. Muito obrigado. Agradecer a nossa diretoria da COPED, agradecer em especial a doutora Francisca Lúcia, como nossa diretora do núcleo de estudos, agradecer os nossos colaboradores da pessoa da Beth, do João Vitor, agradecer o Christian, que fez que nos ajuda muito na transmissão dessas lives. Um agradecimento especial a Carla Alcoforado, que é nossa assessora de comunicação. E um agradecimento a todos os nossos cooperados, que é o foco da nossa cooperativa. Então, muito obrigado a todos, boa noite, e a nossa live está encerrada.